Antes de mais, agradeço à Sra. Vereadora Maria José Correia o convite que fez para eu estar aqui presente a representar a Câmara. Cumprimento os meus colegas e vou retirar o relógio, porque só tenho 5 minutos. E disseram-me que, apesar de ter um ar cândido, o seu moderador pode ser extremamente violento. E como eu gosto muito de zelar pela minha integridade física, vou tentar cumprir os 5 minutos. Pronto, eu tinha preparado outro tipo de apresentação mais institucional, mas almocei com algumas professoras de alunos que aqui estão e que me disseram que o objetivo mesmo dos alunos é perceber como acedem a estes fundos. Já foi aqui dito que o MVC Finicia é o Finicia do município de Viana do Castelo, tem como parceiros a Associação Empresarial de Viana do Castelo, o IAPMEI, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e falta aqui um parceiro que é a Norgarante, que acaba por ser o garante da maior parte do montante da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. É assim, não estou a incorrer em nenhum erro, não é? Pronto, com estas 5 instituições criou-se um fundo de 500 mil euros, dos quais 400 mil são da banca e 100 mil são da Câmara Municipal. Está assim criado um produto financeiro inovador e atrativo, e foi de tal forma atrativo que no prazo de um ano e meio, o primeiro fundo praticamente esgotou. Criámos 16 empresas, criámos 35 postos de trabalho e estão atualmente disponíveis, em termos da comparticipação da Câmara, que se perceberam era só 20%, 400 mil era da banca, 100 mil era da Câmara. Em termos dessa comparticipação da Câmara, do primeiro fundo estão disponíveis 6.430 euros. Recentemente, há cerca de 2-3 semanas, assinámos um reforço de mais 250 mil, em que 50 mil serão da Câmara e os outros 200 mil serão da banca. Como veem, a banca é sempre a entidade que empresta mais dinheiro. Como é que isto funciona? Como é que vocês que estão a sair das vossas escolas ou que querem criar uma empresa, isto não é só para quem quer criar uma empresa, também é para pessoas que tenham já uma empresa e que queiram criar uma nova Valença ou que queiram, por exemplo, um projeto de internacionalização. Como é que decorre o processo? É muito simples. Há um primeiro contacto com a Câmara Municipal, sou eu que vos recebo, tenho 1, 2 ou 3 reuniões convosco para acertarmos agulhas, para vermos se o vosso projeto tem ou não cabimento e depois de vocês verem que têm condições para andar, deslocam-se à Associação Empresarial de Viana do Castelo, onde falam com o técnico responsável, o Dr. Pedro Rocha, e entregam o formulário de candidatura. É-vos entregue o formulário de candidatura. A Associação Empresarial de Viana do Castelo muitas vezes ajuda a preencher o formulário de candidatura e a memória descritiva. Terá que ter já não me lembro o nome, um plano de negócios para mais ou menos 3, 4, 5 anos, uma coisa simples, e depois de entrega essa candidatura, a Associação Empresarial de Viana do Castelo remete para os restantes parceiros, para o IAPMEI, para a Câmara e para a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, além do seu próprio, um parecer. Se o parecer for favorável, o processo segue, vai para a Norgarante e vocês aguardam mais ou menos 4 a 5 meses. De que montante estamos a falar? Estamos a falar até 45 mil euros, sendo que desses 45 mil, 36 mil são da banca, 9 mil são da Câmara. Como já foi dito, 104 municípios aderiram a este Finicia, mas acho que não incorro em nenhum erro quando digo que Viana do Castelo tem um prémio de realização que nem todos os municípios têm e que é muito favorável aos promotores. Ou seja, destes 9 mil euros, se vocês criarem 3 postos de trabalho, não devolvem nenhum montante do que vos foi emprestado da parte da Câmara. Além de que, a parte da Câmara, a taxa de juro é 0.
Se vocês criarem 2 postos de trabalho ou fizerem alteração de fachada, só devolvem 50% do valor da Câmara. E esta devolução, que é assim que eu lhe chamo, o pagamento do empréstimo, decorre de 0 a 6 anos, sendo que o primeiro ano é um período de carência em que só pagam juros. A partir daí, pagam juros e mais capital. E eu costumo dizer aos potenciais promotores que no primeiro ano têm que começar a criar condições para que possam amortizar o capital também, daí para a frente. Dos 36 mil euros, e por isso é que há pouco se dizia que era um projeto atrativo, dos 36 mil euros, a taxa máxima que vocês poderão pagar irá aos 3,5%. Isto porque o Sr. Dr. Correia da Silva é um senhor que é de vistas largas, como também irei prová-lo a seguir, e decidiu que a taxa que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo leva é apenas 1,5% acima do Euribor, certo? Certo. Onde é que vem o outro porcento? Para além da Euribor, a Caixa Norgarante vai garantir 80% deste montante e também cobra 1%. Portanto, a taxa máxima que vocês vão pagar é 3,5%. Não sei se até aqui fui claro, as dúvidas acho que é no fim, não é? E, portanto, relativamente ao Finicia, como funciona, é assim, o primeiro contacto poderá ser na Câmara e depois ser-vos-á encaminhado para a Associação Empresarial e o processo segue automaticamente, tudo a correr bem, estamos a falar de 4 a 5 meses até o processo estar concluído. E porque estamos num seminário de criatividade, queria só, e não desmerecendo as outras empresas, mas aqui dois projetos que achamos que foram criativos. Um já foi abordado, que é a Dinamo 10. A Dinamo 10 recuperou um edifício antigo da cidade, no centro histórico, numa perpendicular à rua, aquela rua comercial, a rua Manuel Espregueira, e tem 10 postos de trabalho. Também aí vocês podem deslocar-se lá, se não tiverem condições para no início criarem a vossa sede, podem funcionar a partir de um posto de trabalho ou de 2 que precisem, têm computadores, têm telefone, têm sala de reuniões, têm acesso durante todo o mês, porque vocês pagam um aluguer mais barato, a este vosso escritório. Outro projeto que também me parece interessante, que foi criado, foi o minibus da aldeia. Este minibus são pessoas que moravam em Lisboa, querem adotar um estilo de vida mais slow, e então decidiram apostar num investimento alternativo. Ou seja, conseguiram aperceber-se através de um estudo de mercado que as pessoas das aldeias do interior, das freguesias da montanha, se querem vir à cidade urgentemente ou não têm forma de o fazer. Se decidirem fazê-lo, quer daqui a meia hora estar em Viana do Castelo. E então assim foi criado um conjunto de 2 a 3 táxis, que é para já o investimento inicial, que leva um preço mais em conta do que o dos próprios táxis e, marcando 4 ou 5 pessoas daquelas freguesias, faz ali um roteiro e traz as pessoas à cidade e depois volta. E assim consegue ser uma alternativa às carreiras. Se existem, só funcionam 2 ou 3 vezes ao dia e, em termos financeiros, também são uma boa alternativa ao táxi. E assim, relativamente ao Finicia, acho que está tudo dito. Mas a Câmara Municipal não se ficou por aí e também decidiu criar o Gabinete de Apoio ao Microempresário através de uma parceria com a Associação Nacional de Direito ao Crédito, em que também se empresta dinheiro, é disso que estamos a falar, mas aqui já não há nenhuma componente autárquica. A Câmara aqui funciona apenas como um facilitador. Ou seja, na sequência de um protocolo de parceria estabelecido entre nós e a Associação Nacional de Direito ao Crédito, existe um gabinete de apoio ao qual vocês se podem dirigir e que podem apresentar o vosso negócio. O público-alvo aqui é um pouco diferente do público-alvo do Finicia.
Ou seja, estamos a falar de desempregados, trabalhadores em regime precário, pessoas sem ocupação e que tenham uma boa ideia de negócio e a quem a banca já tenha fechado todas as portas. Ou seja, como as pessoas estão desempregadas, como as pessoas trabalham recibos verdes, têm que dar imensas garantias e não têm para as dar, não é? Portanto, dirigindo-se à autarquia, explicam qual é o negócio, aqui o montante vai só até 10.000 euros, podendo haver um reforço de 2.000 ou 5.000 euros em função do banco com que se trabalha. Trabalha-se essencialmente com 4 bancos, com a Caixa Geral de Depósitos, com o Milênio, com o BCP e agora mais recentemente com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. O processo é similar ao anterior, há 2 ou 3 reuniões também comigo na Câmara enquanto técnico, depois haverá uma autorização a nível do seu vereador do processo poder andar e começam a haver reuniões com a Associação Nacional de Direito ao Crédito. Aqui, no espaço de 2 anos, criámos apenas só 7 empresas. E porquê? Porque, como o público-alvo é distinto, como achamos que as pessoas não terão, se calhar, tanta experiência como o público-alvo do Finicia, nós fazemos um acompanhamento muito personalizado, desde o dia em que a pessoa é ouvida até ao dia em que acaba de pagar o empréstimo. Aqui os empréstimos são pagos até 4 anos, a taxa de juros não será tão benéfica quanto a anterior em função do banco, mas poderá chegar aos 4%, que também relativamente aos valores atuais da banca normais, é uma taxa de juros favorável. Tem apenas um período de carência de 3 meses. Mais uma vez, reforço aqui o facto do Sr. Dr. Correia da Silva ser uma pessoa de vistas largas, porque inicialmente nós só trabalhávamos com o Banco Espírito Santo, com o Milênio, com a Caixa de Crédito Agrícola, com a Caixa Geral de Depósitos, e na sequência do Finicia e da articulação que houve com a Caixa de Crédito Agrícola, o Sr. Doutor decidiu saber se era possível avançarmos com um projeto piloto a nível nacional para o Conselho de Viana de Castelo, para o Distrito de Viana de Castelo e para o Conselho de Barcelos, que é a área de influência do qual é diretor, e assim foi possível a intervenção da Câmara, com a intervenção da Câmara e a Associação Nacional de Direito ao Crédito e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo assinaram um protocolo para também poderem ser entidade financiadora dos projetos do microcrédito. O microcrédito tem aqui um pequeno problema que acaba por não ser problema, ou seja, exige sempre que exista um fiador de 20%. E para que é que este fiador funciona? Este fiador funciona no sentido de, quer a banca, quer nós, percebemos que o próprio empresário tem capacidade para convencer alguém que o seu negócio é válido. E esse é essencialmente o papel do fiador. Em 10 anos de experiência aqui no Norte, o fiador só foi acionado uma vez, porque como há este acompanhamento personalizado, que vos falei há pouco, se o negócio falir, nós tentamos sempre renegociar com a banca para que seja benéfico para quem já está ainda outra vez sem dinheiro, conseguir cumprir as suas obrigações bancárias. O fiador foi acionado uma vez, porque o promotor infelizmente faleceu, então não havia ninguém que assegurasse aquele montante que se iria perder. Mas mesmo assim foi dito ao fiador que ele poderia pagar de forma suave, não era como quando quisesse, mas estabeleceu-se o prazo dilatado. E aqui, mais uma vez, o Sr. Dr. Correia da Silva, parece que estou aqui a gabá-lo, não é? Mas é um facto, decidiu criar uma associação, que podemos chamar uma associação de fiadores. Eu já recebi várias pessoas que tinham negócios muito interessantes para avançar e que, quando eu lhes expliquei a questão do fiador, nunca mais apareceram na Câmara, não é? E foi sempre um desejo meu. Tentei isso internamente, mas legalmente a Câmara não podia fazer isso, foi analisado pelos nossos juristas, mas depois o Sr. Dr. Correia da Silva, se calhar, ouviu o meu pensamento e também lançou este desafio, e agora já temos uma associação de fiadores que, para todos estes 4 bancos, poderá fazer o papel dessa pessoa de família, que geralmente é a quem se recorre.
Em termos de empresas apoiadas, temos aqui o Sr. Vivacena, que é o Maurício Pereira. Acho que todos os jovens conhecem o Vivacena, que é o Facebook noturno, e acho que também é uma questão de criatividade e foi apoiada também por nós. Finalmente, queria falar só de um pequeno serviço. Já passei 5 minutos, não é? Vai-me correr mal isto. Então é só um pequeno apontamento. Criámos o SAIV. O SAIV é para empresas que já existem, que devem muito dinheiro à Segurança Social e que nós vamos procurar daqui para a frente encontrar um conjunto de investidores e um conjunto de devedores que queiram resolver a sua situação e pessoas que estejam interessadas em investir nestas empresas e que achem que as mesmas têm potencial. E com isso a Câmara consegue salvaguardar postos de trabalho, estas empresas veem as suas dívidas pagas e o Estado, a Segurança Social, também beneficia. E pronto, era só isso que tinha para dizer. Muito obrigado. Boa tarde.